Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa figura, assim, essencial da música. Frank Knuckles. Vamos usar aqui uns trechos de um texto sobre ele. Isso aí, uma lenda, né? Total. A ideia é sacar quem foi o Francis Warren Nichols Jr., por que chamam ele de o poderoso chefão da house music, sabe? E qual foi o impacto real dele? Um impacto gigantesco, diga-se de passagem. Com certeza. Para começar, ele foi peça-chave, né? Para criar e espalhar um gênero inteiro, a house music. Tudo lá de Chicago, anos 80. Exato. E não dá pra esquecer do Grammy, né? Não mesmo. O de 97, Remixer do Ano não clássico. Um baita reconhecimento. Se muito merecido. Bom, vamos aos dados básicos para situar todo mundo. Francis Warren Nichols Jr. nasceu em Chicago, 18 de janeiro de 55. Isso. Foi DJ, produtor, remixador, atuou mais ou menos dos anos 70 até 2014 e os gêneros principais, claro, house e disco. E o apelido Godfather of House pegou forte, né? Demais. E olha, a história dele com Chicago é muito forte. Especialmente com um lugar. O clube The Warehouse. Ah, o famoso Warehouse. Exato. Ele começou nos anos 70, mas foi ali, como DJ residente, fim dos 70, começo dos 80, que a coisa começou a mudar. O Warehouse virou tipo o epicentro de tudo. Entendi. Mas como era isso na prática? Como ele ajudou a moldar o som lá dentro? Não era só tocar um disco atrás do outro, imagino? Não, era muito mais. O Knuckles tinha uma manha incrível para misturar disco, soul, funk, e já com os primeiros sons eletrônicos que vinham da Europa, sabe? Que interessante isso. E ele não só mixava, ele reeditava as músicas ao vivo. Usava toca-discos, dizem que até fita de rolo. Nossa, ao vivo? Sim, para estender partes instrumentais, adicionar batidas de drum machine, criava sets longuíssimos, verdadeiras viagens. A energia era constante, mantinha o pessoal na pista por horas. Uau! Então, é daí que vem o tal som de Chicago? Essa mistura toda virou a assinatura dele. Exatamente. Esse som do Warehouse super ligado ao Knuckles tinha características bem claras, né? Aquela batida 4/4, firme, quase hipnótica. Sei, a base da house. Isso, linhas de baixo marcantes, vocais com muita alma, vindos do soul, do disco, e uma vibe de euforia, de celebração mesmo. Ele não inventou sozinho, óbvio, mas a curadoria e a técnica dele foram cruciais para definir o som da house ali no começo. Faz todo sentido. E essa habilidade não ficava só nas picapes, né? O texto fala da carreira dele como produtor e remixador também. Sim, e esse é um ponto-chave. Ele levou essa sensibilidade toda para o estúdio. Como produtor, lançou clássicos absolutos, tipo Your Love, The Whistle Song, hinos. Hinos mesmo. E como remixador, nossa, todo mundo queria um remix dele. O toque dele era único. Ele reestruturava a música, criava intros e breaks mais longos, perfeitos para a pista, sabe? Destacava melodias, vocais. Ele sabia o que fazer para a pista bombar. É, ele entendia a pista como ninguém. O material cita umas conexões tipo Dimitri from Paris, Eric Coopers, David Morales. Isso mostra o quanto ele era respeitado, né? Totalmente. Essas conexões mostram o respeito dos colegas e a influência dele ao longo de décadas. Era amigo e colaborador de muitos gigantes da dance music. Uma coisa que me chamou a atenção foi a diversidade de influências. Soul, funk, disco, até gospel. Sim, e talvez essa seja uma das chaves para explicar por que o som dele é tão atemporal, sabe? O Frank Knuckles tinha um conhecimento musical muito vasto e zero medo de misturar. Interessante. Ele pegava a emoção do soul e do gospel, a energia do funk e da disco e juntava com as novidades eletrônicas. Criava algo que soava familiar e novo ao mesmo tempo. Essa fusão era a alma da música dele. Tá, então juntando tudo isso, qual o tamanho real do legado dele? O panorama geral. Olha, o legado é imenso, gigantesco. O Frank Knuckles é, sem dúvida, uma figura seminal. Ele não só ajudou a parir um gênero que dominou o mundo, como ajudou a definir a cultura de clube como a gente conhece. É verdade. A influência dele ecoa até hoje em vários subgêneros da house e da eletrônica em geral. Artistas de várias gerações citam ele como inspiração. A morte dele em 2014 foi, assim, uma perda enorme para a música. Então, para resumir,
Ele foi mesmo um pioneiro. O padrinho, que não só deu nome, mas ajudou a criar e a cuidar da house music até ela virar esse fenômeno global que é. Exatamente. E o mais legal é que, mesmo depois dele partir, a música dele continua viva, relevante, tocando nas pistas do mundo todo. O impacto dele na história da música eletrônica é, sério, indiscutível. É, não tem como negar. E isso, sabe, deixa a gente pensando. Essa capacidade que o Knuckles teve lá no começo de fundir gêneros tão diferentes, disco, soul, funk e eletrônica, será que isso não foi tipo um anúncio do que a gente vê hoje? Essa mistura constante de estilos que empurra a inovação na música atual? Boa reflexão. Fica aí para pensar, né? Como aquelas raízes lá de Chicago continuam dando frutos até hoje. Acompanhe, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like, compartilhe.